Olá, olá, galerinha do YouTube, aqui é Araújo para o canal Caps Lock e eu recebi um chamado de um grande amigo do canal e um grande amigo meu. Fui passado por uma corrente há algum tempo atrás e agora eu tô podendo finalmente responder. Eu fui chamado para essa corrente por esse pequeno pedaço de marshmallow aqui chamado Core. O Core das Antigas, descrição do canal, tá no canal dele aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. E a pergunta que ele colocou era, na verdade, uma interessante. Os 5 jogos que marcaram a sua vida. E eu fiquei pensando a respeito dessa pergunta por um tempo, eu tirei alguns dias para pensar o que isso significava para mim. Porque quando você fala jogos que mexeram com você, jogos que tocaram a sua vida de alguma forma, a maioria das pessoas pensa em seus jogos favoritos, os jogos que você mais gosta. E não é exatamente como eu leio essa pergunta. Para mim, essa é uma pergunta que significa: quais são os jogos que realmente mexeram com você, que inseriram alguma ideia na sua cabeça? E eu leio essa pergunta com 2 parâmetros. Para mim, o primeiro parâmetro é um jogo que mexeu com a minha cabeça, que mexeu com a minha vida, que me influenciou. É um jogo que eu quero jogar mais desse jogo, eu quero jogar novas versões desse jogo, eu quero jogar mais coisas no mundo desse jogo. E a segunda é um jogo no qual eu tirei mais do jogo do que ele estava desenvolvido para fazer. No caso, um jogo tem 20 horas de conteúdo e você tira 80 horas de conteúdo do jogo, só por sua própria conta. Isso para mim são jogos que me influenciaram, porque são pouquíssimos jogos que fazem isso de verdade. Então, pensando nisso e pensando em vocês em responder essa corrente, aqui estão os 5 jogos que mais me influenciaram, que mais me tocaram, que mexeram com a minha vida. E o primeiro jogo dessa lista, e de novo, são jogos que mexeram comigo, não são necessariamente os meus jogos favoritos. Deixa eu abrir minha lista aqui. Um dos primeiros jogos que eu tive, no primeiro console que eu tive, que foi o Odyssey. E o primeiro jogo que realmente mexeu comigo é um jogo, não é brasileiro, mas eu joguei a versão abrasileirada dele. E é o de Dinamina Encantada. E o motivo pelo qual eu gostei tanto desse jogo, quando eu ainda era muito novo e eu tinha esse videogame que era enorme, era essa caixa gigante, pesada, o controle era fixo no videogame, se o fio quebrasse você perdia o controle, era uma zona. E esse jogo de Dinamina Encantada, ele é tão simples, ele é a regra do Pac-Man, porque ele é um jogo muito simples e muito difícil. Então você fica instigado a jogar ele de novo e de novo e de novo. Primeiro porque você é uma criança pequena e você não tem muitos jogos. E segundo porque a repetição da mecânica simples entra na sua cabeça e faz você querer descobrir qual é a próxima fase, qual é o próximo final do jogo. E quando você é pequeno, você não sabe que esses jogos não têm final. Então você só fica jogando infinitamente até cansar, e aí você para, e aí você começa de novo, e é a mesma experiência de novo do início até o fim. E é um jogo que eu realmente me diverti muito, e isso entrou na minha cabeça porque foi o jogo que me influenciou a gostar de jogos. Jogando de Dinamina Encantada, eu joguei Pac-Man, eu joguei inúmeros jogos que existem no Odyssey, e dali eu fui pro meu Nintendinho, pro Super Nintendo, pro Playstation, e por aí foi. Então, como foi aquele primeiro jogo que marca a minha memória, eu tive até Frogger eu tinha no Odyssey, eu tinha uma seleção grande de jogos naquele console, e esse é o primeiro que me vem à mente. Então eu considero como a raiz de tudo, raiz dos meus gostos pro futuro. Foi o que me influenciou a querer saber mais sobre jogos e ver mais jogos. Então esse, sem sombra de dúvida, é o que eu citaria como número 5 nessa lista. O número 4 é um outro jogo da minha infância, e esse foi do meu Nintendinho. E muita gente pensa do Nintendinho e pensa, ele vai falar de Mega Man, ele vai falar de Mario, ele vai falar de Zelda. Não. O jogo que mais me influenciou no Nintendinho foi um dos primeiros que eu tinha, e na verdade é quase como empate, porque eu tinha 2 jogos que eu jogava muito mais do que eu jogava Mario no meu Nintendinho. O primeiro era Super Tênis. Era um jogo de tênis, e era bom porque era simples, então você conseguia jogar e eu conseguia ganhar, diferente de Mario, em que eu nunca passava do quarto ou do quinto mundo. Eu não era muito bom em Mario, mas Super Tênis eu era bom. Então eu gostava desse jogo. E o outro jogo é um jogo chamado MiG-29. A MiG-29 é um dos raríssimos jogos de Nintendinho que vinha com cartucho dourado, e eu tinha ele.
E eu ganhei ele junto com o Super Mario. E eu jogava ele muito mais. Era um jogo de avião. Eu adoro jogos de avião. Eu gosto muito de simuladores de voo, coisas mais focadas na ação. Eu gosto de velocidade, caças aéreos. Eu gosto desse tipo de jogo. E MiG-29 é exatamente isso. E ele marcou a minha vida porque foi a primeira vez em todos os jogos que eu já tive na minha vida que eu descobri um truque dele por conta própria. Eu não li em revista, não tinha internet na época, e era a coisa mais simples do mundo. Na primeira fase, quando você decola com seu avião, você joga automaticamente o avião todo para a direita e depois todo para a esquerda. E se você fizer isso rápido o suficiente, você libera todas as armas do avião ao mesmo tempo. E eu tinha um controle turbo, porque eu tinha o Phantom System, que era a mesma coisa que o Nintendinho. E no controle do turbo do Phantom System tinha um botão AB. E no MiG-29, o botão A ele disparava a arma, se eu não me engano, e o botão B trocava de arma. Então, segurando o AB Turbo, o personagem ficava atirando e trocando de arma automaticamente. Então, eu disparava todas as minhas armas ao mesmo tempo e dominava a tela. E isso fazia com que o jogo ficasse muito mais divertido pra mim. Então, eu descobri um segredo, eu me achava o rei do mundo naquele momento, e aquele jogo, eu detonei aquele jogo inteiro. É um jogo que eu gosto muito, então, sem sombra de dúvida, ele me influenciou muito, e é o quarto na minha lista. Avançando nessa lista, eu tenho mais um jogo do Nintendinho, e esse foi um jogo que ele liberou uma curiosidade na minha cabeça. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a jogar RPG pela primeira vez na minha vida. E eu jogava 2 RPGs de mesa, papel, lápis, caneta mesmo. Dados, aquela coisa toda. Um deles era Tagmar, que era um RPG brasileiro, extinto, muito complicado. Tinha tabelas e páginas, era uma zona. E era muito divertido. E eu jogava com 8 anos, com um grupo de 7 ou 8 pessoas, era um grupo grande de amigos, e a gente jogava as aventuras do livro, e a gente jogava em grupos grandes, e tardes inteiras jogando, e era muito, muito bacana. E o outro jogo que eu jogava nessa época era esse aqui. O Saqueador de Charadas. Esse aqui é um daqueles livros RPGs antigos, do tipo Escolha Sua Própria Aventura. É um livro e no livro você vai tomando decisões e fazendo escolhas e você joga dados para definir o que vai acontecer com o seu personagem. Você tem uma ficha, você tem tudo. É um jogo que você pode jogar sozinho. Mas tem regras aqui dentro para você adaptar o jogo para você jogar com os amigos. Então existe como você se tornar um mestre da aventura e passar o livro para os seus amigos jogar numa mesa. E eu fiz isso, e foi muito divertido. Foi onde eu aprendi a gostar de RPG. E no Nintendinho, teve o meu primeiro RPG, que foi um RPG horrível, péssimo. Mas ele me deixou muito curioso, ele me influenciou muito, eu lembro dele até hoje. E é o Robin Hood, Prince of Thieves, pro Nintendinho. É um RPG bosta, o jogo é horrível. Mas quando você pega, você tá acostumado a jogar Mario e MiG-29 e todos esses jogos de ação, Predador, o Caralho 4, Contra, e aí você pega esse jogo em que uma hora você está correndo de cavalo, e outra hora você está duelando, e outra hora você está controlando um exército num mapa, olhando de cima, e você tem um inventário para você escolher as armas dos seus personagens, e por algum motivo você podia equipar o seu personagem, ao invés de ele ter uma espada, ele podia ter uma coxinha de galinha, e você podia botar um saco de roupa suja na cabeça para servir de disfarce, e o jogo tinha um monte de loucura. É claro que eu nunca zerei esse jogo, eu nunca consegui entender o jogo, mas foi um daqueles jogos que ele era péssimo, ele ainda é péssimo, mas ele me deixou curioso. Ele me inseriu na cabeça que existiam jogos mais complexos lá fora, jogos que eu não era capaz de entender ainda. E isso me levou, quando eu peguei outros jogos no futuro na locadora sem saber o que era, um joguinho chamado Final Fantasy III, que na verdade era o 6, ou um Chrono Trigger da vida, e você olhava na capa do jogo, as ceninhas do jogo, e você, pô, isso aqui me lembra aquele Robin Hood de antigamente. Eu tô vendo menus, eu tô vendo telas que me lembram. Aí você leva esse jogo pra casa e você descobre todo um mundo que eu talvez não descobriria se não fosse por esse jogo. Então, entre jogos que me influenciaram, que ficaram comigo, eu tenho que dizer que foi esse, sem sombra de dúvida. E falando de RPGs, eu tenho que chegar no número 4 da minha lista, que na verdade seria o 2. Matemática não é meu forte. Ok. Eu fiz isso por algum motivo, mas... Ó. Então...
E o segundo jogo dessa minha lista, não, o número 2, é um outro RPG. E esse cai naquela categoria que eu falei pra vocês, jogos que você arranca mais do jogo do que o jogo foi construído pra te dar. E ele é o Final Fantasy Tactics. O motivo pelo qual eu amo esse jogo, eu adoro Final Fantasy Tactics, e eu acho que eu tive Final Fantasy Tactics em todos os sistemas para qual ele já foi lançado. O primeiro, porque os outros não são bons. O primeiro é o melhor de todos da série Tactics, sem sombra de dúvida. Os outros não chegam nem perto. E Final Fantasy Tactics é um daqueles jogos em que eu coloquei 99 horas no jogo antes de zerar o jogo. Então, isso não é uma coisa que eu faço sempre, é raro fazer. Mas eu não faço também à toa, eu não deixo o jogo pausado com o relógio contando. Eu tô falando de horas jogadas. Mais de 99 horas. Eu passei das 100 horas naquele jogo. Porque você começa... Eu já tinha um bom entendimento de inglês nessa época, eu devia ter aí meus 13, 14 anos, mas eu já conseguia ler, já conseguia entender o diálogo, os personagens, dava pra começar a entender o que estava acontecendo naquele jogo. E ele tinha um nível de profundidade que eu achei surpreendente. E a mecânica dele, uma mecânica tão intrínseca e tão delicada de tudo que você podia combinar naquele jogo e fazer acontecer, e aquilo me impressionou muito. Você podia combinar classes, você tinha que saber se o seu signo era compatível com o signo do seu aliado e o do seu inimigo, e você tinha que subir de nível, mas o jogo, ele não foi... Para você ter uma ideia de como o jogo não foi construído para permitir que você jogasse dessa forma, o seu personagem, ele sobe de nível você lutando em missões aleatórias, mas as missões da história, todos os personagens têm nível fixo. Então chegava em certos momentos em que eu chegava com um personagem nível 45 para lutar contra um inimigo de nível 14. Então é claro que eu matava todo mundo com um golpe só. Até porque eu já aprendia todos os truques do jogo. Samurai e monge combinados com uma classe só, cavaleiro e arqueiro combinados com uma classe só, Black Mage e White Mage juntos. Você começava a fazer as mecânicas do jogo e seus personagens ficavam praticamente invencíveis. A não ser que você lutasse fora das missões do jogo, porque os inimigos fora das missões de jogo, eles acompanhavam o seu nível, e às vezes eles te superavam. E tem certos monstros que em níveis mais altos, eles são mais fortes que o último chefe do jogo. E eu me lembro que existia um grupo de inimigos que eram escolhidos aleatoriamente, mas se você visse esse grupo de inimigos, era mais fácil resetar o PlayStation. E era quando você enfrentava um grupo de 6 chocobos ao mesmo tempo. Se você entra numa batalha aleatória e você encontra 6 chocobos ao mesmo tempo, reseta. Não vale a pena. Porque o chocobo amarelo, ele cura ao redor dele. E é um jogo de estratégia, então os inimigos andam todos juntos. E ele cura muito, ele é um dos melhores curadores do jogo inteiro. E você tem o... Aí a porrada que ele te dá em curta distância é muito forte. E o chocobo preto, se eu não me engano, ele ataca... o vermelho atacava a distância com meteoros de bolas de fogo, e o preto jogava um meteoro na tua cabeça, que era quase que uma morte garantida. E quando eles começavam a ficar mais fortes que seus personagens, era quase impossível vencer. Então o que você ganhava de bônus e dinheiro e experiência nessas batalhas nunca justificava o risco que você corria de perder os seus personagens nesse jogo. Porque é uma das mecânicas do jogo. Se o seu personagem morrer, você tem 3 turnos para acabar a batalha, ou ressuscitar ele, ou aquele personagem se perde para sempre. E isso entra na sua cabeça, porque você passa a ter consequências para suas escolhas. No RPG tático, de estratégia, isso é importantíssimo. Então esse jogo chegar e te mostrar, se você fizer merda, você vai ser prejudicado, isso entra em você e você começa a ficar mais atento. E esse é um jogo que fez isso por mim. Então 99 horas nele, eu não senti nem passar. E foi horas divertidas, não foi eu tentando descobrir segredos ou preso numa área. Eu fiquei jogando aquele jogo por 99 horas ou mais, porque o relógio para em 99 horas, 99 minutos e 99 segundos. Mas eu passei das 100 horas daquele jogo fácil. E o primeiro jogo que me influenciou, o número 1 dessa lista, é um pouco diferente. No sentido de que ele não é um jogo necessariamente velho, mas é uma série velha, mas um jogo recente. E ele me influenciou por um motivo muito simples. Eu sou fã de Mobile Suit Gundam. Eu gosto de mechas, eu gosto de robôs gigantes, eu gosto de toda essa cultura, eu gosto dessa subcultura. Eu adoro mechas, eu já assisti todas as séries de Mobile Suit Gundam, eu tenho o livro da série original, a novelização da série original, e se vocês olharem ali no fundo,
Eu não sei se dá pra ver na câmera, mas eu tenho alguns model kits de Gundam e aquilo ali é uma fração da minha coleção, porque na minha outra prateleira eu tenho construídos, eu devo ter pelo menos uns 50, e não construídos eu acho que eu tenho mais uns 20. Então eu tenho uma coleção grande dessas coisas, porque eu realmente gosto muito. E existem vários jogos de Mobile Suit Gundam, mas existe uma série de jogo em particular para Mobile Suit Gundam que me influenciou muito por essa paixão que eu tenho de RPGs estratégicos. E foi a série Mobile Suit Gundam SG G-Generation. É uma série de jogos estratégicos para vários consoles. Os mais recentes estão no PSP, mas você encontra eles no PlayStation 1, no PlayStation 2, no Super Nintendo, no Nintendinho, Game Boy Advance. Mas existe um detalhe sobre essa série. Ela só é lançada no Japão. E o motivo por isso é porque as diferentes. Esse jogo ele permite que você traga personagens de diversos mundos de Mobile Suit Gundam para dentro do mesmo jogo. Então você pega personagens de diversas séries e você joga com todos eles juntos formando o seu time. E cada uma dessas séries, quando ela sai do Japão, o Mobile Suit Gundam tem quase 30 anos, então tem 30 anos de existência. Então existe muito material ali. E essas séries, quando elas foram saindo do Japão e indo para outros países, ser dublada, ser repassada para outros países, diferentes empresas têm os direitos de diferentes séries. Então quando chega um jogo que vai ser lançado contendo pedaços de todas as séries, quem é que fica com o dinheiro do jogo quando ele é lançado fora do país de origem? Então esse é o motivo pelo qual esses jogos não saem do Japão. E provavelmente nunca vão sair. Mas eu, quando descobri que existiam esses jogos, eu olhei aquilo e falei, mano, RPG de estratégia com Gundam e quantos... São 700 personagens que você pode escolher para montar o seu time? É que você fica louco com uma coisa dessas. E cada jogo combina diversas séries e side stories e mangás que nunca foram animados e outras coisas juntas e traz novos personagens para sua vida que você não conhecia mesmo sendo fã disso. Então é um jogo que mexeu muito comigo porque é um jogo que eu gosto demais. E é outro jogo do qual eu enfiei mais de 100 horas. Eu tenho no meu PSP hoje o SD Gundam G-Generation Overworld, que é o mais recente lançado para o PSP. E nele, se eu não me engano, eu tenho 95 horas registradas e eu só liberei 80% do conteúdo desse jogo. 80 a 85% do conteúdo desse jogo. É muito conteúdo. E não é que eu não saiba liberar, é porque eu não consulto manuais para isso. Eu não quero, eu quero descobrir como você libera, porque cada unidade que você tem, você sobe ela de nível e ela se transforma em outra unidade, uma versão mais avançada dela mesma, unidades secretas e tal, ou então você pode combinar duas unidades para criar uma terceira. Então você descobrir todas essas fórmulas secretas e descobrir como chegar nos seus personagens favoritos através de pegar as versões mais fracas e subir de nível com elas, isso era uma coisa que eu curtia demais e que eu curto muito ainda. É um jogo que eu posso jogar ele infinitamente. E quando você zera ele, ele libera o modo pesadelo, o Nightmare Mode. E os inimigos ficam muito mais difíceis. Então você tem uma recompensa por vencer o jogo e os seus personagens que são lá absurdamente fodões, de repente você entra num novo modo história em que você tem um desafio a vencer, porque agora tudo é difícil. Então isso realmente mexeu comigo e é um jogo que quando é anunciado que vai lançar um novo, não importa para que plataforma seja, eu fico de olho. E se anunciarem, por exemplo, um SD Gundam de Generation pro PS Vita, eu consideraria comprar o console só por causa desse jogo. Porque esse é o tanto que eu gosto dessa franquia, e é o tanto quanto ela me influenciou, paixão que eu tenho por jogos de estratégia, que eu só não trago pro YouTube porque não tem público. Tá, não tem público pra jogos de estratégia, só não trago um monte, cara, porque eu adoro. E, de novo, é um jogo que não saiu do Japão, o jogo inteiro em japonês. Eu não sei falar japonês, eu não sei ler japonês, mas eu zerei o jogo. E eu posso te dizer cada personagem o que ele sabe fazer, porque eu aprendi. Você vai experimentando, você salva o jogo, você leva o teu personagem pra batalha, você começa a experimentar e começa a memorizar. Ah, esse personagem faz isso, esse botão faz isso, e você começa a guardar. E foi assim que eu aprendi o jogo, e eu zerei. Então, eu continuo jogando e continuo curtindo demais. Então, esses são os 5 jogos que mais me influenciaram. O número 1 é mais uma série, mas vale do mesmo jeito.
E, como vocês podem ver, não é que seja a lista dos meus jogos favoritos. Tem 2 dos meus jogos favoritos ali. Est Gundam e Final Fantasy Tactics. Mas não é só isso que inclui nessa lista. São jogos que realmente entraram na minha cabeça e me motivaram a procurar novas coisas. Os jogos mais recentes, talvez eu não me interessasse se não fosse pelos jogos lá de trás. E eu acho que isso é importante quando a gente responde essa pergunta e faz uma lista dessas, porque essa é a graça, é você pensar não só no que você gosta, mas o que ficou na sua memória quando você experimenta o mundo dos jogos. Essas experiências eletrônicas que não existem em nenhum outro meio. Nenhum livro vai te dar o que os jogos conseguem te dar às vezes. Nenhum filme. Então essas experiências únicas que pertencem à nossa geração, que estão existindo junto com a gente e evoluindo a cada nova geração, é muito bacana você poder olhar e ver onde que começou a entrar na sua cabeça isso. Então é uma coisa que eu sugiro para vocês fazerem, mesmo se vocês não fizerem um vídeo a respeito, faça por diversão, você vai descobrir muita coisa bacana a respeito do que você realmente curte e do que você realmente joga. E agora era para eu indicar pessoas para continuar essa corrente. O problema é que, como vocês sabem, eu saí do canal Nunes e Araújo Jogam, a gente fechou o canal, porque a agenda não estava boa, e eu vim para esse, o Caps Lock, é o novo canal, é o meu canal. E o Corey, ele me recomendou através do canal Nunes e Araújo Jogam. Quando eu fiquei sabendo isso, eu gravei esse vídeo. Estou gravando esse vídeo dias depois do vídeo do Corey. E é claro que eu não posso botar no ar ainda, porque o canal está em desenvolvimento ainda. Então, o que eu vou fazer é que eu não vou indicar ninguém, porque quando esse vídeo for ao ar, provavelmente todo mundo já participou da corrente. Então eu não vou indicar ninguém de novo, porque estraga a brincadeira. Mas eu vou indicar você que está vendo esse vídeo. E os comentários estão aí embaixo. E vamos bater esse papo. Eu quero saber quais são os jogos que te influenciaram. Não só o que você mais gosta, mas que jogo mexeu com você, que jogo te deixou curioso de saber mais. Eu quero saber, os comentários estão aí para isso, então eu indico você. Beleza? Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Aqui é Araújo, bem-vindos ao canal Caps Lock, e eu vejo vocês no próximo vídeo.